Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O texto que nós temos, irmãos, que foi lido no início do trabalho, está lá em Lucas, capítulo de número 2, o texto que narra o nascimento do Salvador sobre a face da terra. Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso 1 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Irmãos queridos, há pouquíssimos dias nós estivemos celebrando o Natal. O Natal é uma data que nos unifica. Ultimamente tem surgido algumas teorias estranhas sobre o Natal. Algumas que eu, na minha infância, na minha adolescência, juventude, não ouvi. Confesso aos irmãos que nem de longe se passavam boatos parecidos com aquilo que hoje, infelizmente, tem sido propagado sobre o Natal. Muitas mensagens divulgadas pelas redes sociais, vídeos, até mesmo alguns pregadores, tentando desmerecer o Natal, tentando diminuir a celebração do Natal, fazendo uso de argumentos como enfeites de Natal, árvores de Natal, fazendo uma relação que há entre tudo isso e antigas práticas pagãs, e que a celebração do Natal seria, na realidade, uma forma de dar continuidade a um culto antigo pagão que se fazia a um falso deus chamado Mitra, também conhecido como Deus Sol, e que essa celebração era feita no dia 25 de dezembro. Então, quando hoje nós celebramos o Natal no 25 de dezembro, na realidade nós estamos prestando culto a Mitra, coisas desse tipo que eu confesso aos irmãos, são histórias que eu tinha conhecimento pelos livros que li, mas não vi em tempo algum ninguém se levantar no meio cristão, propagando, divulgando e até de maneira insistente tentando convencer outros a, de alguma forma, desmerecer o Natal e até mesmo propondo que não se celebre o Natal, que não se comemore o Natal em função disso. Uma das missões que Deus me dá hoje aqui nesse púlpito é tentar desfazer essa tendência e fortalecer no meio da igreja do Senhor, no meio daqueles que a gente tem a oportunidade de comunicar nesse momento o Evangelho, que o Natal, ele deve ser celebrado, ele deve ser mantido dentro dos lares, mesmo diante dessas argumentações que têm surgido. Até porque, irmãos, se nós formos nos preocupar com paganismo, com heranças pagãs, a gente não vai poder mais vestir o que a gente veste, usar aliança no dedo, frequentar um templo, e cerca de 70% das práticas que nós temos hoje em dia, elas têm lá atrás uma origem relacionada a alguma forma de paganismo. Então, eliminar todas essas origens do passado seria praticamente desfazer tudo que se tornou hábito costumeiro na vida do ser humano nos dias de hoje. Então, esse argumento, a meu ver, cai por terra de maneira muito fácil, já a partir desse raciocínio. Um outro aspecto importante da gente colocar, irmãos queridos, é que o texto que nós acabamos de ler, de Lucas, no capítulo 2, que narra o nascimento do Salvador, ele mostra que o dia do nascimento do Salvador foi um dia especial, foi um dia celebrado, foi um dia que o anjo do Senhor apareceu para comunicar e para, inclusive, convocar pessoas a que comparecessem perante o menino nascido e prestassem culto a ele. Se esse dia é 25 de dezembro, se esse dia é 1º de maio, se esse dia é 6 de junho, isso é o que menos importa.
Isso absolutamente não tem nenhuma relevância. A relevância está na essência, a relevância está no direcionamento que nossos corações dão para o significado desse dia. E nós já falamos muito aqui ao longo da noite sobre o significado desse dia. A vinda do Senhor Jesus ao mundo teve o mais sagrado e o mais importante de todos os propósitos. Foi não só o divisor de águas da história, que passou a ser lida e escrita antes e depois de Cristo, mas se tornou também um divisor de águas no que diz respeito à eternidade. Porque quem está em Cristo e quem não está em Cristo se encontram em situações espirituais completamente opostas, completamente divergentes. Então, a vinda do Senhor Jesus foi o episódio mais importante que houve sobre a face da terra. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo, todas as histórias contadas através da vida de cada um de nós aqui, seria uma tragédia, seria um fracasso absoluto, seriam vidas sem razão de ser, seriam apenas uma passagem cronológica de tempo na existência de cada um de nós, mas sem absolutamente nenhum sentido e sem nenhum resultado frutífero lá no fim. É a presença do Senhor Jesus, é o nascimento do Senhor Jesus, que de fato traz cor e sabor para a vida e para a história. Por isso, esse dia tem que ser celebrado. A Bíblia diz que quando os sábios chegaram diante do menino, eles trouxeram presentes. Aqueles presentes eram uma forma de glorificar a Deus, era uma forma de render tributo ao Deus homem ali nascido, através da figura daquela criança, e o reconhecimento da sua missão de salvação que ele haveria de trazer. Portanto, a prática que nós costumamos ter no período de Natal, de fazer essa troca de presentes, ela é uma prática absolutamente aceitável, saudável, absolutamente comum e que tem a sua convergência, inclusive, com o relato bíblico. A palavra de Deus diz que aquele foi um momento de celebração, e aquele foi um momento em família, o que traz também uma relação profunda ao fato de que, em linhas gerais, nós costumamos celebrar o Natal em família, costumamos ter aquele momento ao redor da mesa. Quem me dera, irmão, se durante todos os dias do ano nós tivéssemos esse mesmo espírito e esse coração que nos caracteriza no Natal. Essa preocupação que nós temos, aqueles que estão distantes, virem até a sua terra, dos filhos que há muito tempo não veem seus pais reencontrarem, de filhos estarem reunidos ao redor dos seus progenitores, e ali viver um momento de alegria, um momento de estarem ceando, um momento de estarem se abraçando. Quantas divergências são desfeitas no Natal? Quantos relacionamentos que estavam à beira da cova são ressuscitados no Natal? Quantas inimizades, meus irmãos, são curadas através do perdão pelo Espírito natalino? E quantos de nós, por compreender o sentido real e verdadeiro do Natal, não aproveitamos desse momento especial para falar do amor de Cristo, para falar do motivo pelo qual Ele veio ao mundo e assim comunicar o Evangelho aos corações que ainda não o conhecem? Então, o Natal é uma data especialíssima. O Natal é um dia que precisa ser celebrado nas nossas vidas. Você pode encher sua casa de cores, você pode iluminar o seu ambiente, você pode fazer tudo isso com leveza e paz no seu espírito, porque você está fundamentado na Escritura, você não está prestando culto a demônio nenhum e a ídolo nenhum. Você está celebrando o nascimento do Deus Todo-Poderoso, do Salvador das nossas vidas. Havia naquela mesma região, diz o versículo 8, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de um grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Os céus festejaram o nascimento do Senhor Jesus. Os anjos do Senhor surgiram, os exércitos dos céus despontaram
para glorificar a Deus pela vinda do Filho de Deus sobre a face da terra. Quão bom seria, irmãos, se esse nascimento do Deus homem fosse uma realidade diária, contínua nas nossas vidas. Se esse sentimento tão bom, parece que o ar fica mais leve durante o Natal, alguma coisa especial que a gente não consegue traduzir, acontece nesse período. Há um sentimento de paz, há um sentimento de alegria, há um certo contentamento, que em linhas gerais, ainda que poucos exemplos de pessoas existam que afirmam não se sentir bem no Natal, a maioria esmagadora das pessoas é afetada por esse espírito de paz, de confraternização. Quantas pessoas não se abraçam nesse período? Quantas pessoas não desejam o bem uma da outra nesse período? Irmãos, o Natal é o período mais constrangedor para quem deseja o mal do outro. O Natal é o período mais difícil para alguém desejar o mal do outro. Parece que a atmosfera trabalha contra toda a maldade alimentada pela alma do ser humano. Há um peso esmagador vindo do céu sobre toda a maldade. É o peso da presença do Salvador. É o peso que irradia a sua luz, que guiou aqueles sábios do Oriente durante toda a sua peregrinação, até chegarem à cidade de Davi e encontrarem aquela criança, Deus, deitada sobre uma manjedoura, e cultuarem aquela criança. Esse espírito não pode esvair-se do nosso coração com o passar do tempo. Nós não podemos virar a página como quem vira a página de um livro e passar do dia 25 para o dia 26 como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Como se aquele sentimento ele tivesse a validade como um perfume que tem um aroma agradabilíssimo durante um certo período, mas logo depois você não sente mais. A presença do Salvador não pode ser um episódio de tempo de validade. Não pode ser apenas uma festa comemorativa da mesa farta, dos sorrisos, dos abraços, dos presentes trocados, mas que logo depois é substituída pelos mesmos sentimentos mesquinhos que nós carregamos durante 1º de janeiro em diante. O grande problema do Natal não é o Natal. O grande problema do Natal não é a sua árvore enfeitada com bolinhas coloridas, os pisca-piscas. Sabe, nem Papai Noel é um problema. Papai Noel é apenas uma cartada mercadológica. É apenas um truque do comércio para aumentar os seus ganhos. Não se preocupe com Papai Noel. O grande problema do Natal, irmãos, é a hipocrisia. O grande problema do Natal é o abraço que não é sincero. O grande problema do Natal é com uma mão eu entregar um presente para a pessoa, mas o meu coração está completamente desejoso pelo fracasso dela. O grande problema que, de fato, existe no Natal é a minha concentração na minha mesa farta, na minha ceia pomposa, e o meu esquecimento praticamente absoluto de que milhões de pessoas não têm um grão de arroz sobre a mesa. O grande problema do Natal é o meu egoísmo. O grande problema do Natal é eu pensar em mim, nos meus, naquilo que me rodeia, na reforma da minha casa, na nova pintura, no novo cômodo, e esquecer que existem velhos, jovens, crianças, ao relento pelas calçadas, sem expectativa de vida. O Salvador, depois de se tornar homem, certa vez disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas quando ele disse assim, não só de pão viverá o homem, ele está dizendo, de pão também vive o homem. O Evangelho, ele não é, irmãos, uma religião. E por mais que choque alguns que não gostam de ouvir a verdade, quem prega a palavra tem compromisso com a verdade. Nem Jesus era cristão. Jesus não era membro de religião nenhuma. É bom estar aqui entre essas 4 paredes, cantando louvores, ouvindo belíssimos hinos e lendo textos bíblicos, refletindo sobre eles. É muito bom. Mas para muitos, isso é só um programa de domingo. É legal estar no domingo na igreja, pertencendo a um culto, comparecendo a um evento religioso. Isso pega bem lá na sociedade. É melhor as pessoas me olharem lá dentro da igreja do que me olhar na mesa de um bar como um ébrio.
É verdade. Mas isso não tem nada a ver com servir a Deus, com o Natal. Essa coisa é muito mais profunda, irmãos. A gente falou um pouquinho disso aqui, um grão disso aqui, no nosso culto anterior, quando nós falamos sobre o porquê da manjedoura. O porquê daquele menino Deus nascido numa manjedoura, e não num berço dourado, e não num palácio real, e não com sangue azul correndo pelas veias, vindo de uma linhagem monárquica. Nós falamos aqui sobre por que aquele menino, Deus, envolto em faixas, em tralhas, num cofo, sendo filho de um simples carpinteiro e de uma camponesa analfabeta. Há uma mensagem poderosíssima por trás de tudo isso. E é aí que está o significado do Natal. Quando nós entendemos isso, esse é o verdadeiro mistério do nascimento do Salvador. Porque a compreensão disso, irmãos, fará com que nós venhamos a nos desfazer dessas bagagens tolas que costumam ser as prioridades da nossa alma. A geração adoecida desse milênio é a geração que carrega uma mochila emocional que não deveria. É uma geração cheia de traumas, de rancores, de maus sentimentos, de perspectivas completamente fúteis. Você não precisa levar na mochila da sua alma nada que não seja absolutamente necessário para a sua felicidade e para a felicidade do seu próximo. Encontre nas páginas da Escritura o Senhor Jesus fazendo alguma coisa que não fosse relevante. Você não vai encontrar uma cena qualquer. Tudo que o Deus homem praticou nessa terra foi em prol de proporcionar bênção para o seu próximo. Eu posso dar presente para as pessoas, mas o que eu tenho que dar mesmo para elas é amor, é perdão, é reconciliação, é trazê-las para o meu acolhimento, é a genuína afetividade. Porque se eu der um presente para uma pessoa no dia 25 de dezembro, e eu cravar uma faca na costa dela durante todos os dias do ano, não pense eu que eu estou iludindo o meu Criador, ainda que eu esteja enganando a minha alma. Verdadeiro Natal é a gente arrancar esse coração doente, podre, às vezes petrificado pelos nossos sentimentos ruins, como disse o profeta Ezequiel, e permitir que Deus coloque nele um coração de carne, que pulsa amor de verdade, não esse amor de poesia, não esse amor que a gente aprende a falar de maneira banal, que a gente perdeu até o significado dele já. Verdadeiro amor é aquele que me anula. O amor de verdade, Deus nos ensinou, nos dando o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para subir numa cruz e derramar o seu sangue puro e incontaminável em prol de criaturas pecadoras como eu e como você. Só quando a gente navega nas águas dessa compreensão é que a gente entende o que significa Natal. Aí o dia 25 é o que menos interessa para a gente. Aí a gente não vai perder tempo com bobagem discutindo se a árvore de Natal é pagã, se as luzes de Natal relembram o Deus Mitra. Essas coisas são, meus irmãos, insignificantes para aqueles que estão com os olhos focados no Salvador. Paulo disse: eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para o prêmio da minha soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E disse de maneira solene e retumbante: agora, a partir de agora, Paulo, eu não existo mais, agora é Cristo que vive em mim. E ele corrobora isso, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, quem está nesse Cristo, no qual agora eu vivo, agora é uma nova criatura. Agora tudo que era antigo ficou para trás, ficou morto, ficou sepultado, está no cemitério da espiritualidade. Agora eu sou um novo homem. Não cabe mais dentro do meu coração nenhum sentimento contrário a este evangelho. Não cabe mais dentro de mim carregar nenhum tipo de conduta, de postura, de pensamento que de alguma maneira infrinja a ética do amor do céu. Porque o cristão está pisando na terra, mas o coração dele já está no céu.
Isso aqui, irmãos, é um treinamento. Estamos sendo treinados para ser cidadãos da Nova Jerusalém. A gente não vai aprender a amar lá, a gente não vai aprender a perdoar lá. É aqui. E só vai entrar lá quem aprendeu aqui. Lá não vai ter provas, testes, cursos, seminários. É aqui que é a minha faculdade celestial. E eu preciso ser aprovado. E digo para os irmãos, quem entendeu o que significa o Natal, tirou 10 nesse teste diante de Deus. Porque todos os dias, quando abrir os olhos e glorificar o Senhor pela oportunidade de estar vivo, quando sentir a maviosidade do sol tocar a sua pele, vai lembrar do menino na manjedoura, na cidade de Belém, e vai recordar que tal qual aquele menino, deitado naquele cofo de palhas, porque não havia nenhum conforto, nenhuma regalia e nenhum privilégio para ele, também precisa compreender que o seu coração há de se transformar nesse material de simplicidade e de humildade, para que o Salvador nasça dentro de si, dentro da sua alma, dentro do seu ser. E assim você pode dizer: eu sou uma nova criatura. Tudo que é velho passou. E eu posso desejar Feliz Natal para todas as pessoas, no dia 25 de dezembro ou em qualquer outro dia do ano. Porque aquilo que eu entrego no dia 25 de dezembro, aquilo que eu digo no dia 25 de dezembro, aquilo que eu expresso no dia 25 de dezembro, não é apenas uma falácia teatral de um dia proporcionado por um feriado, mas é a expressão exata do meu sentimento e do meu amor pelo Deus que me salvou. Amém? Hoje, nós estamos no domingo de número 52 do ano de 2024. Foram 52 domingos aqui. Desses 52 domingos, 47 deles eu estive aqui atrás desse púlpito pregando. Mas nada disso terá valido a pena, irmãos, se nós não tivermos compreendido por que Deus nos trouxe até aqui nessa esteira da vida, e por que nós atravessamos todos os meses e dias do ano na mesma proporção em que tantos desceram à sepultura. A Bíblia diz que na casa que há luto é melhor do que no lugar onde há festa. Às vezes nós estamos nesse ambiente de celebração, mas não estamos compreendendo o que há de mais valioso que nos é dado por cada oportunidade diária que Deus nos proporciona. Chegar até aqui é uma grande vitória, é um grande triunfo. E poder desfrutar daquilo que logo, logo, na terça-feira, a partir da meia-noite, Deus haverá de nos conferir, é uma prova de que Ele nos ama e de que Ele está nos dando mais uma oportunidade para nós nos tornarmos seres humanos melhores. Eu não sei o quanto você acertou em 2024, mas eu tenho convicção que você pode fazer muito mais para Deus em 2025. Eu não sei o quanto de mágoa você ainda tem dentro do seu coração, mas eu sei que o menino da manjedoura pode libertar você disso, e em 2025 você pode iniciar a sua trajetória com a alma leve, com o coração tranquilo e com a disposição para amar e perdoar do mesmo jeito que você é amado por Deus, e apesar de todos os seus defeitos, Ele lhe perdoa dia após dia. Porque se assim não fosse, Ele simplesmente cortaria o nosso fôlego e todos nós pereceríamos por justiça e por merecimento em função dos nossos desacertos. Mas, irmãos, graças a Deus, não a mitra, não a Papai Noel, não ao comércio, graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu naquela humilde manjedoura, naquela noite iluminada na cidade de Davi, para que se cumprisse a Escritura. O Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos curou, Ele nos salvou. Você não pode abrir mão disso. Você não pode viver a sua vida longe dessa realidade. Natal tem que ser todos os dias na sua caminhada nessa terra. O menino da manjedoura tem que nascer no seu coração todos os dias. E você saberá
o verdadeiro motivo pelo qual Deus ainda lhe mantém vivo nessa existência. A primeira igreja batista, através do seu humilde pastor, deseja um Feliz Natal para todos que aqui se encontram, para todos que nos assistem, porque não leva em consideração o dia 25 de dezembro que já passou, mas porque compreende que hoje é Natal, que amanhã é Natal, que depois de amanhã é Natal, e até todos os dias de 2025 também será, porque todos os dias o Salvador nasce no coração de quem verdadeiramente se rendeu a Ele, de quem reconheceu os seus pecados, de quem disse: Senhor, vinde a mim, usa-me como instrumento para a tua glória, transforma o meu ser e mortifica essa pessoa que tanto tem transgredido o teu evangelho. Que fique para trás, irmãos, tudo que nos afastou da presença de Deus, mas que fique para trás também tudo que nos afastou uns dos outros. Lembremos da igreja primitiva, que tinha tudo em comum: um só pensamento, um só coração, um só parecer, um só propósito, um só norte, uma só caminhada, um coração cadenciado no mesmo pulsar, assim como dois dançarinos que ensaiam de maneira perfeita os seus passos. Todos os irmãos daquela igreja pulsavam o seu coração numa mesma cadência. Esse tem que ser o nosso propósito. Se nós não aprendermos a nos amar, nos perdoar, nos reconhecer e nos abraçar aqui nessa terra, não pensemos que com nossas intrigas entraremos nos céus, porque isso é uma grande ilusão. O nascimento do Salvador nos ensina a morrer para que Ele viva em nós. Amém? Que 2025 seja a virada da chave para abrir as portas de um novo tempo nas nossas vidas, de paz, de amor e de Natal durante todos os nossos dias. Eu quero pedir um aplauso para o Senhor Jesus nesse momento. Amém. Obrigado, Senhor Deus. A tua igreja, Senhor, nesse momento se quebranta na tua presença em reconhecimento, meu Pai. Queremos, ó Deus, que o teu nascimento seja uma cena diária. Queremos, Senhor, que a manjedoura de Belém seja uma realidade dentro dos nossos interiores. Não apenas, Senhor Deus, uma cena ilustrada por um trabalho artístico, e não apenas, Senhor Deus, uma memória fortificada por uma data do comércio. Isso não importa para aqueles que te amam, para aqueles que te servem. Queremos o verdadeiro sentido do Natal reinando, dominando, governando o nosso ser, moldando a nossa alma, Senhor Deus. Queremos ser como aqueles sábios que não mediram distância nem esforço para estarem na tua presença e para tributarem a ti os presentes de corações que te reconhecem como Salvador do mundo. E queremos, Senhor Deus, que aqueles presentes sejam a oferta do nosso próprio ser, do nosso coração, rendido aos teus pés, em reconhecimento, em conversão genuína, não em religiosidade. Repudiamos a religiosidade. Queremos, Senhor Deus, ser servos teus, transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, convertidos de verdade, nascidos de novo, não mais governados pela carne, não governados pela maldade, não governados pela malícia, não governados, Senhor Deus, pelo ressentimento, pela mágoa, pela falsidade, pela dupla face, mas servos e servas teus, transformados, parecidos contigo, com o teu caráter, com a tua ética. Enche-nos da tua sabedoria, Senhor. Enche-nos do teu amor, porque a tua palavra diz que quem não ama está em trevas. E nós queremos receber nesse momento a luz do Salvador sobre as nossas vidas. Que assim seja, Senhor, para a honra e para a glória do nome que está acima de todo nome, do nome de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus.